Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até às 8h30 da noite. Dia de rodada, terceira rodada do campeonato estadual. O Grêmio ainda não venceu. O Grêmio daqui a pouquinho, daqui 28 minutos, estará em campo para jogar lá em Santa Cruz do Sul contra o Avenida. Precisando de uma vitória, o Grêmio, a Avenida também. Ambos têm apenas um ponto. O Avenida tem um ponto que ganhou em casa do São Luís. E o Grêmio também tem um ponto, coincidentemente, que conseguiu fora de casa contra o São Luís. O Grêmio foi surpreendido pelo Caxias, levando um 5-3, inacreditável, acho que essa é a palavra, de virada. O Grêmio tomando 4 gols na sequência sem fazer nenhum. O Grêmio abriu 3-1. E aí o Caxias diminuiu, chegou ao empate, foi a 4-3, foi a 5-3. E o Grêmio assistiu de camarote, né? E um dia em que a defesa do Grêmio foi uma glacinha, né? Como diria a falecida Hebe Camargo. E o Avenida começou empatando melhor dizendo, perdendo para o São Paulo de Rio Grande por 1-0, depois contra outro Santo conseguiu pelo menos um pontinho. Ou seja, Grêmio e Avenida jogam numa situação de igualdade, mas sabendo que o Grêmio vai recuperar, né? Porque o Grêmio tem um outro time para colocar em campo. O Avenida hoje joga uma verdadeira decisão contra o Grêmio. Porque se perder de novo hoje, em 3 jogos, com 9 pontos vai ganhar apenas 1, o Avenida vai entrar naquele rol dos que apenas vão lutar para não cair. É o mesmo caso do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo que joga nessa rodada hoje contra o São José, inclusive é o início da disputa da Recopa. Esse jogo vale 3 pontos pelo campeonato estadual e vale como o primeiro jogo da Recopa do Rio Grande do Sul. A Recopa que é disputada entre o campeão da Copinha e o campeão gaúcho do ano passado. Então teremos São José e Novo Hamburgo hoje, num jogo de calendário do campeonato estadual, e depois a segunda partida, quando haverá o tira-teima aí para saber quem vai ganhar a Recopa. Recopa que o Internacional ganhou nos últimos 2 anos nos pênaltis. Ganhou do São José nos pênaltis e ganhou do Ipiranga de Erechim nos pênaltis. E o Inter que já perdeu uma Recopa para o Pelotas, quando jogou com os reservas, e uma Recopa o Internacional perdeu para o Lajadense. Quer dizer, então o Internacional tem 2 conquistas, o Lajadense tem uma, o Pelotas tem uma, e agora a disputa entre São José e Novo Hamburgo. A disputa com o Pelotas, que era no formato parecido com este que nós teremos agora com as 2 equipes ditas do interior, né? Com 2 jogos. Com o Pelotas, o Inter usou o Sub-23. Na verdade, o Internacional jogou a baba da baba. E me lembro que o Pelotas comemorou muito. E tinha que comemorar, porque era um time do interior contra um time da capital. Bom, além do jogo do Grêmio que vai começar agora, teremos outras 4 partidas hoje. Caxias e Internacional jogam às 9h45 da noite. São Luís e Juventude também às 7h30. Teremos São Paulo e Cruzeiro às 8h30 da noite. Brasil e Veranópolis às 8h30. O único jogo de amanhã teremos São Luís e Juventude. Na quinta-feira, 19h30. Portanto, hoje, Avenida e Grêmio, Caxias Internacional, São Paulo e Cruzeiro, São José e Novo Hamburgo, primeiro jogo decisivo da Recopa. Recopa Sul-Rio-Grandense, né? Sul-Rio-Grandense não existe, Recopa Gaúcha, né? Sul-Rio-Grandense não existe, Rio-Grandense, né? São José e Novo Hamburgo, Brasil e Veranópolis. Esse jogo Brasil e Veranópolis é interessante. Se o Veranópolis fizer o crime, encosta no Brasil de Pelotas. Se o Brasil de Pelotas ganhar do Veranópolis, ele dispara 6 pontos do Veranópolis. Vai a 9 o Brasil de Pelotas, que também lidera com 6 pontos. O Internacional, se conseguir uma vitória sobre o Caxias, assume a liderança isolada. Se houver empate, vai depender do que o Brasil vai conseguir contra o Veranópolis, porque daí o Internacional pode cair até para a 3ª colocação. Se o Brasil ganhar do Veranópolis, o Internacional empatar com o Caxias, que não é nenhuma hecatombe, o Internacional ficaria em 3º, porque o Caxias tem 8 gols marcados, 3 gols sofridos, tem um saldo de 5. Fez 3-0 no Novo Hamburgo na primeira, fez 5-3 no Grêmio na segunda.
marcou 8 gols e sofreu 3, portanto tem saldo 5 o Caxias, que empatando com o Internacional vai continuar na liderança do campeonato, desde que o Brasil não ganhe do Veranópolis. O Brasil, portanto, pode sim assumir, e há uma boa probabilidade nisso, a liderança do campeonato estadual com os meus amigos Klemer e Vinícius Sinotti. Brasil de Pelotas que fez outro time em relação àquele que disputou a segunda divisão, pegou vários e vários jogadores do Internacional, Alisson Farias, Arthur, pegou um outro jogador que agora me foge a memória, mas de qualquer forma se reformulou o Brasil de Pelotas, treinado pelo Klemer, e hoje pode assumir a liderança. Eu imagino o que não vai dar de público lá na Zona Sul, porque a torcida do Brasil de Pelotas gosta de futebol. O Paulo Cunha, que na verdade é o João Paulo Cunha, do Grêmio Democrático, ele é conselheiro do Grêmio, está aqui conosco. Daqui a pouco chega o Fábio Santos, conselheiro do Internacional, e o Fábio Santos, até quero fazer um agradecimento antes mesmo que ele chegue. O Fábio Santos chama às vezes de última hora e tal, ele vem aqui porque o promotor Eugênio Paes Amorim, que estaria aqui, não conseguiu vir, e por isso, na última hora, convocamos o Fábio Santos para fazer o programa conosco até às 8h30 da noite. Paulo, seja bem-vindo, é a primeira vez que participa? Isso. Boa noite, boa noite, Maurício. Boa noite aos Porque Paulo tem algum gago aí que falava contigo e te chamava de Cada vez que eu vou na TV e na rádio me pergunta a mesma coisa, né? O apelido já veio de infância. Diz a minha mãe que o meu irmão tinha dificuldade para falar João Paulo e acabava falando Paulo, então e ficou por isso. Acertei. É isso aí. Fiz a leitura. Que é meu irmão mais velho. Criança tinha dificuldade. Eu não sabia que era. Então é legal isso. E aí é legal que todas as vezes que eu sou convidado a participar de algum programa, a brincadeira do apelido sempre surge, né? É igual o Alexandre Xoxó. Os caras perguntam para ele por que é Xoxó. Os caras já acham que é alguma coisa pornográfica, não tem nada a ver. Era um apelido de criança que ele tinha. Exato. E alguns... Acho que ele era para ser Xodó e virou Xoxó. E aí, depois ele virou esse malandro que é até hoje. Não quer casar. Melhor chamar de Alexandre Gaúcho. Alexandre Gaúcho. Já tá lá no Rio de Janeiro. Já posou até pelado aí numa revista. Tem um parceiro nosso, tem uma revista. Tem um pôster. Olha aqui, que bobagem. Grande Alexandre. Nas Copas das Nações. O Alexandre é o rei da night, né? Tá comandando lá, lá no Rio de Janeiro, já que o Renato está por aqui, ele que está comandando. Já desencaminhou muita gente aí, boa. Vai. Vamos Olha lá. aqui, o Leganés, que está enfrentando o Real Madrid, está ganhando fora de casa na Copa do Rei da Espanha. Quartas de final. Leganés. Copa do Rei da Espanha? Quartas de final. Se está levando para prorrogação. Se Leganés é de que região da Espanha? Bom, vou buscar todas as informações. Calma. Eu não lembro de ter ouvido falar desse time. O Leganés está ganhando do Real Madrid? Ganhando do Real Madrid em Madrid. Em Madrid? Em Madrid. Está levando o jogo para prorrogação ainda. Só o Grêmio não consegue ganhar do Real Madrid. 37 do primeiro tempo. Só o Grêmio não consegue ganhar do Real Madrid. Não sei. Betis ganha. Outro time tem o Girona, que ele ganhou também. Estou brincando, né? Obviamente, o Real Madrid é o maior clube do mundo, né? Daqui a pouco vira. Qual é o tempo esse? Agora, 37 do primeiro tempo. Então. O Cristiano Ronaldo não está em campo, pelo menos. Já vão legalizar esse jogo aí. Esse Leganés aí, para mim, é pirata. Isso é só para dar um susto no Real Madrid, para dizer com quem estão lidando. Como diria Haroldo de Souza, estão cutucando a onça com a vara curta. Não, ela não está com essa vara toda também, né? A onça essa aí, né? Mas, Paulo, e o Grêmio para 2018? O que você acha? Como é que vai se encaminhar aí? Está preocupado com alguma situação? Ou você acha que é assim mesmo? O tranco tem que ser esse? O Grêmio já mostrou que o caminho não pode ser uma coisa tão assodada. Como é que o Grêmio Democrático, como é que você, em particular, vê essa situação? O Grêmio já teve vários momentos que eu acabei ficando preocupado em alguns anos passados pelas dificuldades que nós passamos. No momento, desses últimos 2 anos para cá, tenho ficado muito tranquilo. Óbvio que a gente sabe que o futebol é dinâmico e tem momentos de altos e baixos. Porém, no final, o Grêmio sempre acaba nos trazendo uma grande alegria. Foi assim com a Copa do Brasil, foi assim com a Libertadores. E espero que o Real Madrid, como foi falado agora há pouco, consiga vencer novamente, né? Para enfrentar o Grêmio mais uma vez no final desse ano.
para que a gente consiga ganhar deles, né? Quem sabe vai Quem perdendo. sabe, Né? Mas eu me lembro que o Internacional, que viveu esses áureos tempos nos anos 2000, o Internacional em 2003, 2004, viveu um verdadeiro aprendizado. Sim. Tomando chinelada do Boca, dizendo que tinha... Aliás, a grande meta do Internacional em 2003, primeira, era quebrar a hegemonia de grenais do Grêmio. 13 grenais, o Internacional virou um no milagre. Os meninos voltaram aí de uma seleção amadora, Daniel Carvalho, Nilmar e o Cleiton Xavier, e o Inter ganhou 2-1 do Grêmio. O primeiro objetivo do Inter era planejamento, não era conversa fiada. Era ganhar Grenal e ganhar Gauchão. Quebrar a hegemonia. Mas em 2002 o Inter tinha sido campeão gaúcho, mas sabe-se lá Deus como. Depois veio aquela hecatombe do Campeonato Brasileiro, quase caiu. Então o Inter queria continuar ganhando Gauchão e queria ganhar Grenais, que o Inter estava a 13 Grenais sem ganhar e acabou ganhando. Então, esse assunto do Grêmio serve. O Grêmio ficou um tempão sem ganhar campeonatos importantes, ganhou 3 gauchões só. Em vários e vários anos não chegou nem na final do Campeonato Gaúcho. O Inter fez 2 ou 3 goleadas do Grêmio em campeonatos estaduais, 2 de 4-1, né? E uma do Abel e outra do Tite, em cima do Celso Rotti. Aí o Grêmio deu um basta, meteu 4-1 no Inter, depois meteu 5-0, depois ganhou Copa do Brasil, depois ganhou Libertadores da América. Está num ciclo virtuoso o Grêmio. E eu acho que isso aí que você falou parece uma brincadeira, mas é verdade. O clube faz assim, ó. E o Grêmio está adquirindo uma coisa que é muito difícil. Eu não sei, vai depender da sequência. Né? Estabilidade, mas econômica. O presidente Romildo, se houver capacidade de planejamento é um fenômeno. Mas eu digo, se ouvir ele falando, ele diz, eu quero ganhar o Gauchão. Sim. Ele tem vontade de querer ganhar. Infelizmente... Mas assim é que se começa a ganhar. Começa a dizer que não quer, o jogador já lê no jornal no outro dia, e agora com a internet já retumba, ele diz agora aqui, 2 minutos depois está lá. Né? Estão marcando os jogadores nas redes sociais, mandam, o que o teu presidente está falando sobre isso. Sim. Então é isso. Tem que levar a sério o Campeonato Gaúcho. É o que tem. Mas a dificuldade que o Grêmio passa é a questão do calendário. É a concomitância. Vai haver, não uma concomitância, mas proximidade de datas, pelo menos 6. Né? São 4 jogos de Libertadores da América e esses 2 da Recopa. Então são 6. Os 2 da Recopa, o Grêmio vai administrar bem. Sim. Porque se ganhar 2 ou 3 nessa fase aqui, empata mais 4, já está dentro. Né? E se concentra para o jogo de volta da Recopa. Só que são 11 jogos, né? Sim. Então não dá para brincar. Por isso esse jogo de hoje não é que seja fundamental, é o alívio. Né? Mesmo que seja um empatezinho, jogando bem. Né? O Grêmio já tem hoje Paulo Miranda, o Grêmio já tem hoje Alisson, o Grêmio já tem hoje Madison, já tem um alerta para o goleiro, Bruno Graça, ó, se não der, vai voltar o Paulo Vitor, vai jogar o Léo. Então já tem algumas providências tomadas. E aí vai melhorando o time. Eu acredito nisso também e sei da dificuldade que deve ser para o Grêmio organizar esse calendário todo com o elenco chegando, se apresentando há pouco, né? O que teve que dar, é obrigatório dar as férias, né? Eles tiveram que ter esse momento de descanso. Mas eu acredito bastante nesse time de transição que o Grêmio está apresentando. Bons jogadores. Bom, estão mostrando, tanto no coletivo, óbvio que falta um pouco de experiência, mas o individual de alguns jogadores que têm se destacado ali, eu tenho certeza que 1 ou 2 vão ser aproveitados já nesse novo elenco do Grêmio. Olha aqui, ó. Pedro Rocha, Everton, Arthur, Luan, nem vou falar no Thierry, que entrou e quebrou o galho, ficou aí alguns anos na reserva. Ramiro foi aprimorado também nas divisões de base, veio quase pronto do Juventude. Todos esses, elenco principal do Grêmio. O Jailson veio novo lá do Guarani de Bagé, foi repassado para Chapecoense, voltou. Então, a base é a que torna o clube equilibrável, né? Se for para contratar. Eu tenho até uma frase que eu digo, médiozinho por médiozinho fica com o gurizinho. Onde é que o Grêmio... O presidente me deu uma entrevista hoje na Rádio Grenal e disse uma coisa bem verdadeira. Muitos deles
nem pagando bem o Grêmio consegue. Porque o jovem, ele pode te decepcionar. O PP, esse, por exemplo, já era, se não estou equivocado, profissional do Cascavel. Era titular do time principal, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Então o PP era titular do Foz do Iguaçu, do elenco principal. E veio para o Grêmio aqui, para as divisões de base. Então isso aí, esse é um apanhado que os clubes têm que fazer permanentemente. Esse Jean-Pierre, que queimou a casa e tudo mais, Sim. O Grêmio soube a hora de amparar o Jean-Pierre. Porque sabia que ali tinha uma joia rara. Mesmo que não fosse, o Grêmio daria uma força, óbvio, né? Mas estou dizendo, o Grêmio não deixou que aquilo ali perturbasse o jogador, o que ele dissesse, larguei, não quero mais nada, vou me desiludir com a vida, né? Então, eu acho que o Grêmio está fazendo uma coisa certa. Não adianta, o Grêmio, nesse campeonato de São Paulo, é bom ganhar. O Internacional estava louco para comemorar esse título, seria penta e tudo mais, né? Agora um dos dois vai ser tetra, ou o Flamengo ou o São Paulo, e vai encostar no Internacional. Claro que essa honraria é legal. Aí se diz, a primeira vez ganhou lá na época do Falcão, o Luiz Fernando, aquele alemão, era o centroavante, jogava Batista, jogava não sei mais o que é. Mas o Grêmio está usando a Taça São Paulo para colocar os mais jovens, enquanto que os outros ficam aqui, já treinando com o elenco principal. Né? Em dezembro tem aquela sub-20, que tem o campeonato de aspirantes. Então, dá para observar bastante gente ao mesmo tempo. Né? Tá, com certeza. A sub-20 é a que ocorreu no Rio Grande do Sul, isso. Que foi na PUC também, alguns jogos. Isso. Então tem sub-20, tem aspirantes, tem Taça São Paulo. Não sei se essa Taça Belo Horizonte ainda tem. Taça BH tem a Taça BH, que é logo aí, nessa época também. Né? Tem o Alegrete e tem Santiago. O Santiago. Dos 14 aos 23, mesmo os que não têm lugar no elenco principal. Agora tem no aspirantes. Se não der no aspirante, tem no sub-20. Se não der no sub-20, o Grêmio usa a Taça São Paulo para alguns mais novos. Então o Grêmio vai levantando os jogadores. Eles pulam uma etapa não pulando. Né? Se tiver que recuar, pode recuar, retreinar. Aconteceu isso, teve jogadores que subiram para jogar. jogar. Quando eu falo do Grêmio, é porque está aqui o representante do Grêmio. O Internacional faz algo parecido. É porque aqui a neura, Deus do livro. Tá, agora porque a fase do Grêmio é melhor, tudo no Grêmio vira ouro. Não. O Internacional ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-23. O Internacional foi bem no Sub-20. Aliás, o Grêmio jogou 4 partidas, perdeu 3 e empatou uma. Foi uma fiasqueira no Sub-20. Não foi bem nos aspirantes também. E não foi bem na Taça São Paulo. O Internacional entre... Porque colocou muito jovens. Sim, né? Entre 128, o Internacional ficou entre os 4. Ganhou os aspirantes, foi bem na Sub-20. Tá bem. Eu só estou ponderando que o Grêmio tem tirado proveito em relação às observações para o bem final, que é o grupo principal. Não estou nem falando titularidade, que tem Arthur, tem Ramiro, tem Luan, Everton no entra e sai, Pedro Rocha vendido por um caminhão de dinheiro, 40 milhões de reais sobraram para o Grêmio, foi o valor que sobrou para o Grêmio. O Wallace, que foi aprimorado aqui, veio do Avaí, em 2 anos o Grêmio faturou 25 milhões líquidos. Quer dizer, faturou 65 milhões com 2 jogadores. Dois jovens. Né? 2 jovens. O Pedro Rocha, eu comentei na Bandeirantes, o jogo que ele estreou em Passo Fundo, quem jogava uma enormidade era o Branquinho do Passo Fundo. E o Grêmio, numa maleza, caindo pelas tabelas, meteu esse guri, pronto, acabou com o Branquinho, o Grêmio foi lá, se recuperou no Campeonato Gaúcho e surgiu um jogador, que depois a torcida pegou no pé porque não tinha boa mira. Errava da goleira, mas teve cabeça. E o Grêmio acompanhou bem isso. O Luan, jogaram pipoca no Luan e o Escambau. E os técnicos não tiravam do time titular, porque sabiam a joia que tinha em casa. Mas o Pedro Rocha sofreu mesmo. Sofreu mesmo. Que deu uma série de errando gols, a torcida toda foi para cima dele. O Diego Aguirre usou Dourado, Valdívia, Alan Costa, Sacha. Todos eram titulares do Internacional. E depois o que aconteceu? Deram os doces. Aí surgiu mais Ferrarez, não ficou. Surgiu mais Andrigo, não ficou. Surgiu mais Jefferson, que também o Diego Aguirre aproveitou bem, mas fez aquela cacaca fazendo aquele gol contra o Tigres e perdeu os cadernos ali. O Internacional utilizou também. E o Inter ainda é o time que de 2003 para cá mais faturou com venda de jogadores.
Eu sei que você aí do outro lado deve estar dizendo o seguinte, e já ouviu isso. Tá, mas quanto sobrou para o clube? Quanto é que o Internacional usufruiu desse maior faturamento entre todos os clubes brasileiros? O São Paulo está encostando no Inter agora, porque vendeu muitos jovens na sequência, até porque estava quebrado. Estava quebrado, não, estava quebrando. É no outro tempo o verbo. Quebrado é no particípio, é no gerúndio. Estava quebrando o São Paulo. Então teve que vender, como o Grêmio vendeu Carlos Eduardo, Anderson, o Lucas Leiva, o zagueiro Léo, tudo de afogadilho, Douglas Costa. Não que tenha vendido mal o Carlos Eduardo, o Pelé até já me corrigiu. Olha, o Carlos Eduardo vendeu por 10 milhões de dólares, ou 9 milhões, mas se espera um pouquinho mais, pega 15. Mas naquela época era uma grande venda, né? Era uma grande venda. E o Lucas Leiva, agora que foi para a Itália, tá faceiro, né? Conseguiu passar as férias no Brasil e tem acompanhado bastante. Ele acompanha muito os jogos do Grêmio e seguido pelas redes sociais, se tu acompanhar o que o próprio Grêmio ou os jogadores do Grêmio colocam no Instagram e no Twitter, seguido tem comentários do Lucas Leiva lá apoiando o time do Grêmio. É um cara atualizado, é um cara que está sempre em contato com isso, né? Desde cedo ele se comunicou nas redes sociais. E ele mantém um vínculo forte com o Grêmio, né? E utiliza as redes sociais para isso. Do PP, Rec, que você citou há pouco, ele disputou o Paranaense de 2016. A dupla aquela é PP e Nenê, né? PP e Nenê. Não, mas ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o assunto. É só para guardar o nome do cara. O PP, no Paranaense de 2016, marcou 2 gols contra o Paraná Clube e 1 contra o Rio Branco, no empate do Foz do Iguaçu. Enfrentou, naquele ano, ele jogou 7 partidas como titular ou suplente, enfim, foi utilizado em partidas do profissional. Jogador que hoje ainda está no elenco de transição do Grêmio, já atuava como profissional em 16. Né? O João de Esteio, eu agradeço a dica aqui e sempre leio tuas mensagens. Você é um baforado pela sorte aqui, porque eu até tenho bastante mensagens aqui, vem de Facebook, vem de WhatsApp e tal, e a gente sempre dá um jeito de ler aqui, que é participante ativo. O Grêmio só ganhou a Libertadores na sorte, só pegou uma mata esse ano. Vai ficar na segunda fase, o raio não cai num lugar só. João de Esteio, que vive me chamando de gremista aqui, não tem nada a ver, porque, João, se a gente começar a desmerecer o título dos outros, que é o que está fazendo agora, vão dizer que o Internacional ganhou porque meteu a mão no Nacional. E aí fica conversa de boteco. O Grêmio ganhou porque se organizou. Quando precisou meter 3 no Barcelona, meteu lá em Guayaquil. O goleiro fez milagre, tá bem, é goleiro do Grêmio, né? O Grêmio fez plano de carreira para o goleiro, fez 5 anos de contrato, pagando 420 mil por mês. E eu critiquei na época. Então agora tem que dizer que foi um acerto do Grêmio. Valorizou quem sempre valorizou o clube. Aceitou reserva de Dida, de Vitor, de Galato, de todo mundo. Quer dizer, para aí. Então chegou a vez de brilhar do Groi e ele brilhou. E o Grêmio é que soube entender isso, dando plano de carreira para o seu goleiro, que aliás foi oferecido pelo empresário Bruno Junqueira à época para o Palmeiras, e o Grêmio ia ficar a ver navios. Então o Grêmio apressou-se, renovou, fez plano de carreira. O Bruninho Junqueira ganhou uma grana legal, foi esperto, faz parte. O Bruninho Junqueira já foi produtor desse programa. Falava no meu ouvidinho aqui. Ele e o Ricardo Lai, que é o Ricardo Teixeira, né? Da Fox. Está na Fox agora? O Ricardo Lai. Ele estava na Globo, né? Agora está na Fox. Aliás, esses boleiros aí que estavam na Rede Globo estão tudo abandonando. Né? O próximo que vai abandonar é o Muricy. Que quer ser também daqui a pouco consultor, manager, né? Executivo. Está todo mundo abandonando, né? O William largou, o Belete largou para ir para o Coritiba. O Ricardo Rocha. Está todo mundo abandonando a barca, pulando da barca, como diria o D'Alessandro. Todo mundo pulando da barca. Um caso a se lamentar, que aconteceu no futebol gaúcho agora, nessa preparação para essa rodada. O Cruzeiro chegou a postar agora no seu Twitter, o Cruzeiro de Cachoeirinha, como você chama, na saída do ônibus do Cruzeiro para enfrentar o São Paulo de Rio Grande, enfim, na saída da concentração, o ônibus foi apedrejado. Então, até essas práticas já estão chegando no interior gaúcho. Torcida do Cruzeiro? Não, a torcida do São Paulo, certamente, a torcida local
tocou pedras no ônibus da delegação do Cruzeiro. Na delegação. Na delegação. Achei que era uma torcida com a outra. Não. Mas esse no ônibus da delegação. Mas o São Paulo precisa disso. Espero que o Limeira, que está atuando lá, sabia? Está prestando serviço lá para o São Paulo de Rio Grande. Dando consultoria. Intervenha, né? E deu bom exemplo depois de ter se criado no Internacional e agora está dando consultoria para os clubes. Ensine a fazer as ruas de fogo, que é uma festa bonita. Que não permita essa prática. O Vilmar, que foi diretor das categorias de base, que é diretor de futebol do São Paulo, também está lá. Espero que coíbam isso aí. Isso é uma vergonha. A gente elogia o São Paulo, que tem uma torcida atuante. Agora, quebrar o ônibus da delegação do coitado do Cruzeiro, imagino que não vão fazer quando o Brasil de Pelotas jogar lá. E o presidente Noveleno não pode deixar barato isso aí. O Flamengo, que fez aquela barbárie contra o Independiente, pegou vergonhosamente só 2 jogos. E a Sul-Americana que jogou, né? Nem vamos condenar a CBF. Porque na CBF eles mandam, o Flamengo. Não, mas manda na Globo e manda na CBF. Agora, na Sul-Americana eles não mandam. Mas a CBF tem voto lá também, né? Tem voto, tem mas trabalho político, bastidor. Pegar aquelas imagens ali, o Flamengo não podia jogar nenhuma em casa na primeira fase. São 3 jogos em casa e 3 fora. Né? Exato. São 6 jogos na primeira fase. Bom, só vai jogar uma em casa. Vai ser osso duro de roer para o Flamengo se classificar. Eu tenho um grupo da Libertadores aqui, mas se tiver mais à mão aí, Maurício, só para ver como é que o Flamengo vai encontrar dificuldades por causa de cambada de vagabundo, porque não dá nem para dizer que é meia dúzia de marginais. Aquela ação orquestrada, aquele crime organizado, de onde saísse a fumacinha, é que tinha que correr para lá para derrubar catraca, portão, bagunça na frente do hotel dos argentinos. E depois nós falamos mal dos argentinos e dos uruguaios. Aquela barbárie que o Flamengo fez no Rio de Janeiro lhe custou a punição de 2 jogos. Por isso que impera a violência, por isso que perdura a violência, por isso que o que fizeram foi quase barbárie. Gente de cadeira de roda, criança, mulheres grávidas, mulheres com crianças no colo, pais atropelando o filho para o filho não ser massacrado, pisoteado, e houve até quem fosse pisoteado. E aí o Flamengo pegou o Mengão pegou 2 jogos de suspensão. Vá o Grêmio fazer isso aí, o Internacional fazer isso aí. Apesar que o Internacional já levaram o livro também aí, porque algumas torcidas tentaram ferrar o Internacional. Vamos criar vergonha na cara. Estreia o Flamengo em casa sem torcida com o River. Depois enfrenta o ganhador 1, uma equipe que será classificada ainda dessas fases preliminares da Libertadores. Só poderá jogar em casa na Libertadores dia 16 de maio contra o Emelec. Quais são os outros integrantes, vamos ver? Joga com o River, estreia com o River sem torcida. Quer dizer, vai jogar 2 com o River, uma em campo neutro e outra lá. Então a situação já está horrível. Já está horrível a situação. E depois pega o ganhador 1, que vem da classificação dessa fase preliminar. Tu sabe quem é o ganhador? Já te digo quem é o ganhador. E qual é o outro? Emelec. E depois o Emelec. Emelec. Então ele vai pegar o River em campo neutro, o ganhador 1 em campo neutro também. E na quinta rodada pega o Emelec em casa. E, quer dizer, joga 5 partidas fora. 2 em campo neutro, 3 fora de casa. Fora de casa, que já são naturais. Então, 5 fora e 1 em casa. Flamengo. O vencedor 1 será uma destas equipes. Vamos Deportivo Macará, do Equador. Joga nada. Deportivo Táchira, da Venezuela. Mas é barbado também. Independiente Santa Fé, da Colômbia. Aí já é fumeta. Santiago Wanderers, do Chile. Já não é barbadinha também. Ou Melgar, do Peru. Mas é Peru, não. Peru não é grossa. O Macará, esse aí é do Equador, né? Aprendemos aqui há poucos dias. E a outra equipe que está jogando com o Real Madrid é da região metropolitana de Madrid. Então já estão ambientados. Eu é que sou um abobado que não sei. Devia saber. E tu também devia saber. Mas disputam só a 3ª e 4ª divisão da Espanha. Eu acho que a qualidade do gauchão é muito melhor que a 2ª divisão da Espanha, quer dizer, da 4ª, né? 4ª divisão da Espanha, estão ganhando do Real Madrid. Quando? Agora? Agora, 1-0, intervalo de jogo. E aí os catedráticos vão dizer, viu, não tem mais jogo fácil. E no Rio de Janeiro, Cabo Friense ganhou de 2-1 do Vascão com o Cláudio Pitbull. Eu sei, porque o meu candidato a genro estava lá, tá de férias aí e tal, estava lá vendo o jogo, quando eu ouvi o som alto,
Estava lá terminando os meus afazeres no computador e ele estava vendo o jogo do Vasco. É ser masoquista, né? Aí gol da Cabo Friense, eu só ouvi de fundo. Falhou o goleiro. Gabriel Félix, goleiro do Vasco, que falhou. Deixa eu introduzir o Fábio Santos aqui na conversa. Não te assusta, Fábio Santos. É dia de chuva, o cara pula longe, tipo lambari na sanga, né? Mas, e aí, tudo certo? Tudo certo. Já te agradeci aqui. Disse, olha, o Fábio Santos muitas vezes é convidado. E outras vezes ele está de stand-by. Nós ligamos na última hora, né? O Eugênio Paes Amorim aí teve um compromisso de última hora, mas você sempre é bem-vindo aqui. Agradeço o convite, mesmo que seja de última hora. É um prazer estar aqui sempre nesse programa, junto com os amigos. E sempre estamos à disposição. Falando do Vasco, o Vasco hoje anunciou a contratação do Chumbinho, né? Chumbinho, dei em primeira mão na Rádio Grenal logo cedo. E parece que de gorjeta o Paulão tá indo. Tem um comentário aí que tá de olho no Paulão. O Paulão de novo para voltar. Mas antes de Chumbinho, o atual presidente eleito, disse que gostaria de ter o Paulão. Eu achei que Como o Paulão Auricano, não voltaria e já ficaria lá, porque ele fez um belo campeonato lá. É que o Inter pagava um pedaço. E o Inter está tentando fazer com que os clubes entendam que não vale a pena, se o Inter tiver que ficar pagando pedaço, o Inter prefere rescindir, como foi o caso do Anderson. Porque senão, daqui a pouco, até surgir um time para o Anderson, passam-se 4 meses e já dá 2 milhões. Não, tu faz um acordo, o Anderson, ou que seja o Paulão. Tu vai Estica. pagar a metade, tu não tem chance de nada. Meia metade ele tá jogando lá no Vasco. Se o Inter rescinde e paga a metade, tá liberado, tá livre, ele vai procurar a vida dele em outro clube. Então, teoricamente, a rescisão num acordo amigável e em valores bons para o clube e para o jogador é o melhor caminho. Sabe quando é que vale a pena pagar metade? Quando não tem mais cura e está terminando o contrato. Aí, por exemplo, o Anselmo, o Internacional emprestou para o Sport Recife até o final do compromisso. No mole. O perigo é se o Sport devolver antes. Mas aí deve ter alguma cláusula que o Sport vai ter que bancar o restante Não, deve do ter contrato. um contrato com início e fim, né? É, claro. Não posso jogar 2 partidas e devolver porque não me serve. Não. Tem que ter um começo e fim para tudo, aí, né? aí é o seguinte, parece que às vezes o cara é muito crítico e tal. São observações que eu faço, às vezes não é nem corneta. O Internacional andou fazendo alguns contratos assim, ó, tipo o Eduardo. Quando nós precisarmos, nós vamos lá e buscamos de volta. O Inter fez isso com 2 ou 3 caras aí. Mas tu faz isso com um time pequeno, que tu empresta para um time menor lá do Nordeste. Sim, mas é o caso do Anselmo. Tá. O Sport está numa maleza. Mas o esporte não dá para chamar de time pequeno. É mesmo maior que o Náutico. Então, assim, vamos falar de time da Série A e vai, que é os que estão aí Mas o hoje, Inter não? emprestou para um time pequeno agora, para o CSA, o zagueiro esse Thales. Sim. E foi lá buscar. É isso que eu estou dizendo. Olha, Quando tu empresta para Na um mão time... grande. Olha, não temos um jogador para decidir o campeonato lá, para terminar a segundona, vem Thales. E veio o Thales. Mas quando tu E agora empresta... está metendo gol aí. Quando tu empresta para um time, que nem eu digo nessa expressão, tu faz um contrato, porque o time... Pro time que está emprestando, mesmo que ele que tá pegando o jogador, mesmo que ele tenha o risco do time grande pedir, ele prefere contar com esse jogador que tem uma qualidade acima do que ele tem lá, que seja por 3, 4, 5, 6 meses e correndo o risco de ficar o ano todo. Quem é o teu candidato no I9? Candidato? O teu candidato, não do I9 à presidência do Inter. O meu candidato a presidente, tu tá É. falando? Tu não é do I9? Eu sou do I9, sim. Por mas isso que eu perguntei, o candidato do I9 teu. Porque Não, o do é que quem I9 tu não vota saiu nas ainda. prévias do Não I9. saiu Não, ainda Não, é que não saiu a até... votação lá. Não saiu ainda, até porque nós estamos estudando isso. Toda reunião a gente debate isso. Que é que tá E nós vamos... com algum corpo à frente? E aquele mesmo que eu tenho te dito aí. Nós temos um conselho que nós temos que botar 5. E não adianta... Vocês vão ver Isso antes aí da é eleição. pipocada, geral. Não é. O cabeça ainda é o presidente. Sim. Quem manda no Grêmio... A gente nem ouve falar quase dos outros Eu não do tô conselho. eu não estou discordando de ti isso. Eu estou dizendo Não que eles não sejam importantes. Nós precisamos mudar essa filosofia.
Nós precisamos mudar essa filosofia e isso tem que começar antes da eleição. Não pode ser na eleição. Quer dizer que o Inter precisa inovar, é isso? Inovar. Só para você ter ideia, eu deixo a bola quicando para ti. Pode deixar. Então, não, mas nós já estamos inovando, sim. Nós vamos lançar coisa que no ano passado não foi lançado 3, o presidente e os 2 primeiros vice. E os convidados, porque são 2 eleitos e 2 convidados. Os 2 convidados, o Marcelo Medeiros, eleitos, o Marcelo Medeiros anunciou. E ele não anunciou os outros 2. Escolheu. Convidou depois da eleição. Convidou depois. O I9 vai lançar uma candidatura a presidente com os 5 nomes. Quando tu for ao pátio votar, tu vai ter os 5 nomes. Tu vai ter o presidente, os 2 vices eleitos e os 2 convidados. Tá, mas isso aí tem que mudar o estatuto. Não. Nós vamos anunciar quem vai ser os convidados. Não, tudo bem. O conselho de gestão é formado por um presidente... Há um movimento para reformar também, para que seja conselho de administração. De administração. E não de gestão. Isso é o que vai ser... Nós vamos tentar a alteração do estatuto agora, que permite dentro do prazo aí agora. todas as chapas terão que lançar os 5. Sim. Se mudar mas é que por iniciativa de vocês... Não, mas é que não vai valer para essa eleição, vai valer para a eleição na próxima. Ainda não tem tempo hábil para mudar agora e valer para essa eleição. Ah, bom. Tá, Outro dia teve um outro conselheiro lá que deu a entender que podia ser para essa. Eu até posso, sim, te confirmar isso com toda certeza. Mas eu acho que pode ser eu pra posso essa. checar. Mas eu tenho quase certeza que só vai valer para a eleição do ano seguinte. É porque é algo que ainda está sendo discutido em comissões internas do Inter, para depois passar pelo pleno do conselho, para depois passar pelo sócio e tem que fazer tudo isso com o tempo hábil da geralmente eleição. não vale para a primeira eleição, porque essa eleição, o que acontece? Ela já tem o estatuto que diz como vai ser a eleição do final do ano. Então eu não posso agora mudar isso. Isso vai ter que ser implementado para a próxima. Geralmente é assim que acontece no Internacional. É para a próxima eleição. Deixa eu reformular o que eu disse aqui. Não vai ser em campo neutro. Vai ser com portões fechados. É pior ainda a decisão do Flamengo? Da Sul-Americana. Não. Eu acho que você não estava naquela hora que falei. Não, estava assim. É um absurdo. É pior. Porque eles não perderam nenhum mando de campo. Quebraram tudo, fizeram horror. Causaram um pavor até em quem estava assistindo. Aquilo ali deixava o cara aflito em casa. Tu imagina aquele povo eu fiquei muito assustado. O portão fechado é pior para o Flamengo do que um campo neutro. Mas é o que o REC está dizendo. Não, é pior. Não, eu estou dizendo que a decisão é pífia. A decisão é ridícula. A punição deveria ser maior ainda. E aí vão fazer no campo. Tamanha violência que foi feita. No ninho do urubu eles vão fazer agora. É que pro Flamengo, campo fechado é um problema. Porque se o Flamengo for jogar lá em Manaus, ele bota 30 mil pessoas. Se é o Inter, o Grêmio, se é o Inter ou o Grêmio que vai jogar em São Paulo, nós vamos botar 4 mil, 5 mil. O Flamengo bota 30 mil em qualquer lugar. Se vier para Porto Alegre, bota 30 mil. A punição vai ser financeira. Se é fechado, o Flamengo não vai poder botar ninguém. Então a pena é ruim pro Flamengo. Milton. Dólares. Não, mas REC... É 1 milhão. Não, mas a punição financeira é maior. Mas não ter duas rendas. São 2 rendas que tu não vai ter. Vai tomar um prejuízo de 3 milhões aí para aprender a... O que ele fala é não ter a torcida. Não é multa em dinheiro. Saiu barato. Não pode. Tinha que sair do Rio de Janeiro, tinha que viajar, tinha que ir para lá. Não pode. Mas aí sai do Rio de Janeiro para jogar onde? Mas pro inferno que seja, já causaram inferno na vida dos outros. Vão aprender a administrar. Mas aí os baderneiros vão pro inferno e vão lá fazer bagunça. Pro inferno eles podiam ir mesmo. Né? Mas eles fazem bagunça. Podiam ir definitivo, né? Umas pragas. Eu vou te dizer uma coisa. Uma das piores cenas de violência em jogo, em campo de jogo que nós vimos, foi em Vasco e Joinville. Mas tomou 10 jogos. Não, Atlético Paranaense e Vasco. Tomou 10 jogos. Tava 200 quilômetros de Curitiba. Sim, mas tomou 10 jogos. Sim. Tomou 10 jogos. Mas olha a diferença. E a barbárie que houve, é que ali houve agressão física entre torcedores rivais, uma idiotice, né? Brigaram, quase se mataram, Atlético Paranaense e Vasco. E em Joinville, ferraram até o campo do Joinville lá. Interditaram o campo do Joinville. Interditaram o campo do Joinville. Cara, é muito complicado. Por causa de uns vagabundos. Que eu defenderia, Maurício, a exclusão do clube daquele campeonato. Só que aí, cara, por causa de uns abobados, o clube vai ser punido. Aí é um problema isso. Não, mas tem que ser punido. Mas pode ser que a torcida, vendo o seu clube fora da competição, podia ser que aprendesse. É que no caso do Flamengo não foram alguns, né? Aqui, o Flamengo foi volume, né? Outra coisa triste que nós assistimos, início do ano passado, Veranópolis. Torcida do Internacional brigando entre si. E não deu nada, né? Pedra. Os caras xingando os jogadores. O D'Alessandro foi lá fazer
um pedido de paz, de calma, xingaram o D'Alessandro, xingaram outros jogadores, o Danilo Fernandes. Pô, para aí. E naquela oportunidade... Não o Inter... pode ser só cachaça e outras coisas. Para aí, tem coisa junto aí. A impunidade Naquela do oportunidade com país. o Veranópolis, vamos recordar o que aconteceu. O Inter foi punido, em primeira instância foi a torcida punida. No recurso, no pleno Que é do nada. Punir a torcida é nada. No pleno do TJD, os auditores chegaram à conclusão de que o tribunal não tinha a jurisprudência para punir torcida, puniu o Inter com 2 jogos. O Inter perdeu o mando de um jogo contra o Cruzeiro, teve que jogar em Bento Gonçalves, lá na Montanha dos Vinhedos. Foi. O segundo jogo, o Internacional não cumpriu porque entrou com recurso e até agora não deu em nada. Acabou já. Entrou com recurso do Rio de Janeiro, ninguém julgou, ninguém falou mais nada. Acabou. Eu não consigo entender o tal do recurso e o tal do efeito suspensivo. Eu sou totalmente contra. Mas às vezes tem um absurdo, né? Não. Só um Tem pouquinho. que haver, eu não sei qual é a tua profissão, tu é consultor, né? São relações públicas. Relações públicas, é isso aí, relações públicas. Tu também é Eu sou comerciante. comerciante, trabalho então, com comércio. então não temos nenhum especialista aqui. Mas ninguém pode ser condenado por um equívoco. Então, o efeito suspensivo, uma análise superior e tal, é que às vezes é feito aqui, ó. Mas o efeito E, suspensivo... e os o problema- recursos e até as decisões às vezes são. Mas o Não, efeito... é que o Ou problema... aqui, ó, com o coração. Aí é que pior ainda. Nesse caso do efeito suspensivo, vamos pegar esse exemplo do Inter. Foi punido com 2 jogos, entrou com efeito suspensivo, acabou cumprindo só 1 porque não tinha tempo, não havia prazo legal. Por que efeito suspensivo está lá em maio? É que o problema, Efeito Fábio, suspensivo, se existe uma dúvida. Eu É isso aí. concordo. Aí sim, aí Não, sim. agora só um pouquinho. O cara deu um soco no jogador, tomou cartão amarelo, tomou 10 jogos. Que efeito suspensivo? Tá lá a imagem, o cara deu um soco, tomou 10, tomou 10. vou dizer- mas aí o problema... Eu sou Os totalmente colorados contra. vão ficar bravos comigo. O Inter ali, o juiz tinha que terminar o jogo, tinha que dar os pontos pro Veranópolis. O Colorado, Mas aí, o Colorado o que é problema- consciente, ele não vai ficar bravo contigo, porque ele não vai admitir que isso seja certo. Mas não é cara. possível fazer o que fizeram lá. O jogo recente tinha começado. Mas, Rec, até Já foram pra brigar, já foram pra fazer zona. Mas vamos pra para isso, deixar né? claro só o porquê que é importante nesse caso. Nesse caso até não, porque a pena era E o pequena, eram Veranópolis 2 errou jogos. também, porque tinha pedra ali que não podia estar ali também. E foi punido também. O Veranópolis foi E punido tinha que ser também. financeiramente. Tinha que ser também. Mas aí, o problema do efeito suspensivo, por que ele existe? O Inter, nesse caso, foi punido com 2 jogos. Digamos que fossem 10, para pegar esse exemplo. O recurso, às vezes, demora mais do que 10 jogos para ser julgado. Aí, se no recurso tu consegue diminuir a pena, diminuir ela para 5, não, mas eu já cumpri 10. Deixa eu Esse é perguntar o pro problema. João Paulo, Paulo Cunha, né? Como é conhecido, vou chamar de Paulo Cunha, mas é João Paulo Cunha, Relações Públicas. Era meu colega, né? É mais ou menos da minha época, eu sou mais velho. Mas por algum tempo prevaleceu essa ideia. A gente fazia 4 anos de jornalismo, era jornalista. O cara fazia 4 anos de RP, era RP. 4 anos de PP, Publicidade e Propaganda, era publicitário. No entanto, se você quisesse fazer depois mais 2 anos, você podia ser jornalista em RP, jornalista e publicitário. A Cristina Ranzolin, se não me engano, fez os 3 cursos. Fez os 4 de jornalismo, para se formar jornalista, depois fez mais 2 na publicidade e propaganda e fez mais 2 em relações públicas. Não lembro, mas um a mais eu sei que ela tem, não sei se ela tem os 2. E vários fizeram isso aproveitando, quer dizer, em 8 anos você tinha 3 faculdades. Exatamente. Porque a base dos 2 primeiros anos, as cadeiras são parecidas ou quase idênticas. Quem é que você vê como sucessor do Romildo? Eu sei que faltam 2 anos, né? Mas... E vocês estão fazendo alguém, o Capistani vai de novo? Não começou essa discussão ainda, né? Mas o Cabistani já... Mas não pode ser na hora. Lá, já concorreu uma vez. O vez. I9, por exemplo, tem até CEO dentro do movimento. Já tem? Não tem, vamos ter. Mas A partir de março. É que na verdade, um CEO custa caro para te investir num CEO hoje e contratá-lo. Então nós estamos conversando, vamos achar Pra um fazer nome práticas. para que ele venha para dentro do I9, venha nos dar palestras, venha nos tirar dúvidas, sabe? Porque realmente a gente está se preparando para concorrer a um cargo, mas queremos ter a eficiência e a qualidade necessária para que isso tenha. Não posso ser candidato sem saber o que vou fazer. Não.
Estamos trabalhando para isso. O CEO, nesse caso, ele não seria só o CEO para o I9, mas sim também para a gestão do Inter. Nós queremos um CEO para o I9. Por quê? Porque a ideia do I9, se tu acompanha, tem visto... Eu sou muito amigo do Miguel Dagnino. O Miguel. Eu acompanho muito ele pelo Twitter e vejo o que vocês têm feito lá. Na verdade, o I9, a ideia do I9 desde 2014, hoje todo mundo fala em profissionalização no Inter. Todo mundo fala. Não é hoje, há 20 anos, mas ninguém faz. Não. Mas desde 2014, quando nós lançamos, no lançamento do I9, nós temos uma cartilha, está escrita, eu vou te mandar uma, onde fala todas as ideias do I9 como grupo e como intenção no I9. E a palavra profissionalização, ela está da primeira à última página. E um CEO, nós tivemos um exemplo do CEO, que foi na inauguração, no projeto do Beira-Rio, que se nós não tivéssemos o CEO, nós realmente teríamos entrado numa barca furada. Por quê? Porque na época o Vitório Prif queria construir o estádio com recursos próprios. E aí o CEO, que com um longo estudo, números, valores, tempo, tudo, mostrou que era impossível fazer isso. Só um adendo aí, não é chutar cachorro morto nem nada, nem bater em quem já não precisa mais nem ser batido. O problema agora é até com o Ministério Público e outros órgãos aí que eu não quero nem citar para não me incomodar, né? Mas eu dizia na época que era piada, eles queriam vender... O Dr. Ibsen também insistiu, que é um dos grandes pensadores de futebol, e dizia que isso era execuível. Eu dizia, é inexecuível. E a crise não era nem parecida com a atual. Não. Se falava em vender 100 camarotes a 1 milhão cada um. Eu dizia, onde é que estão os compradores? Ele está falando certo do Barcelona, do Real Madrid, não era do Beira-Rio. 1 milhão cada camarote. Não, e vai pagar 1 milhão o camarote da bandeirinha de escanteio. E o camarote atrás do gol. E depois vieram os anos magros, esses do Inter agora. Manteriam o camarote? Claro que não. E a dívida do estádio ia perdurar por 20, 30 anos. Olha o pepino que o Grêmio pegou. Eu acho que não venderia 100 camarote a 1 milhão, nem em 2006, 2007, quando fomos campeão mundial e campeão da Libertadores. Não consegue, principalmente não se consegue manter 50 mil sócios. Quiseram dar um cartelaço. Não. Imagina tu conseguir uma renda Vamos ser bem dessa. honestos. Quiseram dar um cartelaço pelo nome atingido com os títulos do Esporte Clube Internacional. Não é uma pessoa que consegue. Quem consegue é a instituição. Claro. Por isso que eu gosto do discurso do presidente. E olha que eu enchi o saco do presidente para ver se ele soltava o verbo depois de Grêmio e Lanús. Já era 2h30 da madrugada. E eu disse, presidente, larga um pouco dessa humildade, presidente. O senhor ganhou 2 títulos já. Ele é diplomático, ele é muito bom. Mas respondendo o Eu sei que na primeira derrota eu vou levar a ferro. Então... É uma grande pessoa. A tua pergunta, acho interessante esse projeto de vocês do I9. E digo, nós temos essa parte da profissionalização dentro do Grêmio Democrático também. Mas tem que lembrar que o Carlos Amodeu, que hoje é o CEO do Grêmio, ele vem do Grêmio Imortal. Ele é um grande quadro preparado e ele também participava de política ativa dentro de um dos movimentos do Grêmio. Ele já veio vivendo a experiência e a rotina do Grêmio, conhecendo o interior e hoje foi promovido a CEO do Grêmio. Mas aí é o que eu te digo, onde entra a profissionalização. O que é a palavra profissionalização para nós I9? Não é que esse CEO comer, que nós beber vamos... e dormir clube. Não é, e não é porque o I9, vamos dizer que nós assumimos a gestão, nós contratamos o CEO. Nós não vamos contratar um CEO ligado ao I9. Não, isso vai ser uma pesquisa de mercado, uma pessoa competente, para que o I9, daqui a 2 anos, se sair da gestão, Pode não ser se reelege, gremista. essa pessoa vai ficar no clube. Acho difícil um gremista... possa assumir o Mas é Internacional. interessante se o CEO tiver uma identidade com o clube, né? Claro que sim, mas até acho que interessante. Mas a ideia não é nem que ele tenha... O cara tem que ser competente. É que o cara tem que Primeiro ser competente e ele vai estar no clube. Por quê? Porque ele vai ser cobrado e vai ser exigido e vai ter que fazer o que está sendo cobrado. Se ele não cumprir com o que foi contratado, troca-se o CEO. Agora, não vai se trocar o CEO porque o Fábio, presidente, saiu e entrou, desculpa... Paulo. Entrou o Paulo. Paulo. E aí o Paulo disse, não, esse aí foi o Fábio que contratou, não me serve. Não. O Fábio contratou, mas o cara é competente. O cara tem qualidade, olha o que o cara fez. Não, o cara vai ficar na gestão. Sim. Essa é a ideia da profissionalização. Da sequência de trabalho diferente da gestão. É contratar pessoas, nós temos a ideia de contratar pessoas remuneradas para vários cargos dentro do clube, por competência, tá? Por plano de carreira, por currículo. Para que essa pessoa fique lá, independente de quem é o presidente. Mérito, né? Mérito. Se conseguir reduzir custos e aumentar a receita. Se nós vamos conseguir fazer tudo isso, Rec,
Isso tu sabe que é difícil. Tem um conselho, tem um conselho de gestão para administrar, tem um conselho deliberativo com 350 vozes lá dentro. Tudo isso tu tem que estudar e ver como que tu vai fazer. Agora, tu tem que tentar, tu tem que renovar, tu tem que inovar, tu tem que tentar. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. O Galoteiro ainda não pagou o Grêmio pela compra do Vitor. Já pagou. Com a venda do Luan, seria um sonho o Grêmio tentar trazer o Otero. Grêmio está muito devagar nas contratações. Acho que o Romildo mentiu que fará um time mais forte que no ano passado. Wagner de Canoas, o Grêmio é campeão da América faz 2 meses. Até porque mentiu é uma palavra forte. Calma. Não, mentiu é uma palavra forte e tem outra. Fazer um time mais forte que foi campeão da América também não é, olha. Não, mas o presidente... mas é isso que ele está dizendo. Que acha que o presidente, ao dizer isso, mentiu. Ele não disse que o presidente é mentiroso. Eu acho que o presidente pode ter exagerado. Não, Mas a base é a mesma. É. Foram 2 ou 3 jogadores que mudaram. A base continua a mesma com contratos longos. Então, quer dizer, o que o presidente quer dizer é que não haja desespero, viu, Wagner? Que você não se desespere e não perturbe a sequência normal dos fatos. Porque daqui a pouco chega uma proposta irrecusável. E eu disse aqui, e repeti lá na Grenal e reafirmo. E hoje o presidente confirmou para mim na Grenal. Não tem jogador inegociável. Os caras dizem, o Jeromel, o Grêmio não vende. O presidente disse, se chegar no preço, vende. Aqui é terceiro mundo, meu amigo. É que... Se o Palmeiras quisesse fazer loucura, o Grêmio ia usufruir desse dinheiro para fazer alguma coisa. Não é o presidente do Grêmio que vai dizer isso. O presidente do Barcelona vai dizer isso, o Real Madrid vai dizer isso. Se os caras chegar lá com 2 caminhões de dinheiro pelo Cristiano Ronaldo, os caras vendem. Não tem! Eles liberaram o empresário para vender. Não existe jogador inegociável. O Jeromel vai fazer 33 anos. 33 anos. Olha aí. Por falar no Real Madrid... É um baita jogador, é o melhor zagueiro do Brasil há 3 anos. Tudo é verdade, mas alto lá. Sustentabilidade, planejamento, perenidade, equilíbrio financeiro. Não. Por falar... Requer sacrifício e até pau Pereira da torcida. Quando o presidente do Grêmio, Romildo, mandou todo mundo embora, que os meus colegas de Bandeirantes diziam que o Grêmio ia cair, porque ele estava detonando com o Grêmio, chamaram o presidente de Pato Novo e tudo mais, eu disse, e contrariava o chefe, que era o Meneghetti escrevia uma coisa na quarta, eu rebatia na sexta, no mesmo jornal Método. E lá no programa Donos da Bola, várias e várias vezes debati com o Chico Garcia, com o Fabiano Baldasso, com o Meneghetti, com o Ribeiro Neto, aquele frenesi, aquele desespero, eu dizia, agora mesmo que o Grêmio não cai, está fazendo as coisas como pode. Se o cara não pode comer caviar, tiver que comer sanduba de mortadela, tem que ser, fazer o quê? Ou pão com margarina, não tem outra coisa. Nós éramos 8 irmãos, minha mãe fazia um bule de café desse tamanho e era pão com margarina, é o que temos. Quando era safra de batata, era sopa de batata, salada de maionese, batata frita, batata assada e o escambau. E se criou, não se criou? Me criei forte e bonito Não, ainda. aí nós temos que discordar. Aí estamos forçando um pouquinho a amizade. Olha aqui, Rec. O volante Gabriel do Leganés marcou o segundo gol do Leganés. Tá 2-1 porque mas o Benzema... isso aí é ileganês, não pode ganhar do Real Madrid. Isso aí é ileganês. E com esse resultado, pelo gol marcado fora, critério de gol marcado fora, o Real Madrid está sendo eliminado da Copa do Rei da Espanha. O time da quarta Será que eles não estão jogando com a Baba? Será que eles não estão jogando com a Baba querendo ficar fora? Não, eles estão jogando com alguns reservas. Mas... o Real Madrid... Tá mal no Campeonato Espanhol. Tá mal na Copa do Rei, o Zidane quebra o olho. Mas os reservas é salto alto, não vai atrás. 22 do segundo tempo já. 22? 22 do segundo Será tempo. que não vira? Mas... Dá pra buscar a escalação do Real Madrid? Dá, vamos lá. Não, vamos ver os jogos em andamento do Gauchão primeiro aí, Maurício. Jogos em andamento, apenas o jogo do Grêmio. Não, tem mais um. O Grêmio já Começa tá 8h30. jogando, que hora é isso? Era 7h30 o jogo. Que hora... É 8h30. Desculpa a pergunta. Que hora é o jogo do Inter hoje? 9h45. Não, porque eu tinha dúvida se era às 9 ou 9h45. 9h45. Mas é o jogo da TV, né? É, hoje é o dia do sofá. E é no Beira-Rio. Na tua época, tu só namorava. Não é no Beira-Rio, em Caxias. Ah, tá, porque os dois estão jogando fora por causa do julgamento. Na tua... Não, é coincidência. É coincidência. Porque é difícil acontecer isso, né? Ah, não. Aí não entendi, porque porque não pode os dois na capital depois? Mas é um num dia e no outro. Vai ser outra data. Sábado e domingo. É exatamente a tabela do ano passado do Gauchão espelhada. No ano passado, os dois, na terceira rodada, jogaram em casa. Um jogou num sábado, outro jogou no domingo. O Inter tá jogando a segunda fora? Não.
Agora é... Peraí, eu já tô perdido. É a segunda partida fora. O Inter jogou em casa com o Veranópolis. Tá, e jogou 2 fora. Tá, e o Grêmio... O Grêmio jogou a primeira fora com a o São segunda Luís. em casa. E Jogou jogando em casa fora. com o E Caxias. vai jogar fora. Mas mas o Grêmio não tá jogando 2 da sequência fora, é isso que eu tô dizendo. Mas a próxima do Grêmio também é fora. Tá, aí O tá. Zequinha no Passo da Areia. É, o Zequinha Inter não tá passaria. jogando... É, que o Zequinha... Bom, mas tá, o jogo começou pendendo pro lado do Avenida, agora tá pendendo pro lado do Grêmio. Um jogo equilibrado, portanto. Tá? O Grêmio deve Depois estar com que os guris terminar de o novo. programa, Tá, tu pode ir pra com a televisão. equipe de transição. E respondendo, Rec, a pergunta anterior ainda... Quem é o sucessor? Para a primeira parte do Cabistani. O Cabistani, naquela época que ele se lançou, foi uma frente que o movimento Grêmio Democrático achava que era importante marcar espaço e por não acreditar ainda e não ter visto uma proposta real para o Grêmio naquela época, entendeu? Hoje a gente Ele vê falava em 200 mil sócios. tem esse projeto de 200 mil sócios que está apresentado e está em processo dentro do próprio Grêmio. Mas a sucessão do Romildo, eu vejo como difícil. Por quê? Tem o nome do Marcos Hermann, do Grêmio Imortal, tem o nome do Cláudio Derich, do Grêmio Sem Fronteiras, tem o próprio Grêmio Unido, que é do grupo do Romildo, talvez queira lançar um sucessor. O Grêmio sempre tem o vice, que é o Paulo Luz, mas eu acredito muito na capacidade... O Praz é do Grêmio sempre também, não? O Praz é do sempre. Eu acredito na capacidade do Romildo em conseguir articular e construir um único nome para que mantenha a sequência. O presidente Koff fez a leitura correta. Eu concordo com Escolheu você, o mas Romildo. eu acho Mas que vai o ser difícil. Romildo não vai abrir mão de botar alguém do grupo dele. Até porque, com o que ele fez nos últimos 2 Qual é anos o aí, grupo? quem Grêmio ele Unido? O indicar... a gente- Romildo É do Grêmio é do Unido. Grêmio Unido, mesmo do Marcos Bobson. Eu acho que com os 2 anos que ele fez aí, ele tem um respaldo muito grande. Eu acho Não, que mas o quem Marcos ele Bobson- indicar, eu acho que é o chefe de grande gabinete favorito. dele, né? Mas se eu não me engano, Bobson é só na época, o Só para próprio... constar, né? O próprio Grêmio Unido, o Romildo não era consenso dentro do Grêmio Unido naquela época. Pelo que eu me lembro, o Koff que bancou o nome do Romildo. Sim, sim. Então, hoje E esse talvez o programa Romildo chamava seja. o Romildo de presidente. É. 2 anos antes. É. Tu vai ser ungido pelo Fábio Koff. Os telespectadores são testemunhas. E o arquivo aqui também. O meu faro é... Mas poderoso. eu acho que a briga dentro do grupo atual vai ser entre o Cláudio Derich e o Marcos Hermann. Um desses vai ser o... Doutor Salsicha. Eu e acredito que um desses seja o sucessor e o do Tinta. Romildo. Qual é o Ou vai dar qual Tinta é ou o vai teu dar grupo, Salsicha? né? O meu não tem qual é a- vice-presidente Mas na qual é a gestão. tua posição nesse caso? Vocês são... não é que eu quero que tu dê o teu voto, assim, vocês são ligados a algum desses dois? Não. Não? Eu tenho relação de falar mais até um pouco com o Derich. Com o Hermann eu nunca tive contato direto, entendeu? Sim. Não, mas a minha pergunta era se o teu grupo era ligado a algum dos dois. Não, por lógica ainda não... Mas talvez, por respeito e acreditar no trabalho que o Romildo tem feito, o Grêmio Democrático venha apoiar ele ou até mesmo o sucessor que ele talvez indicar. 30 minutos do Grêmio, Avenida e Grêmio lá nos eucaliptos, não. É, O outro é Santa Plátanos, Cruz. né? Eucaliptos. Nos eucaliptos. Avenida e Grêmio. Depois teremos às 8h30 São Paulo e Cruzeiro, São José e Novo Hamburgo, Brasil e Veranópolis. Às 9h45 tem Caxias e Inter. E amanhã, 7h30 da noite, tem São Luís e Juventude. O São José contra o Novo Hamburgo é o primeiro jogo da decisão da Recopa Gaúcha. Diga, Você Maurício. perguntou a escalação do Real Madrid. Vamos ver. Kiko Cassidia, o A goleiro. Cassija é reserva. É reserva. Navas é o titular. Entrou agora o Carvajal na direita. Carvajal é titular. Entrou agora. Já começou a feder o troço. Sentiram a pressão. Nátio Fernandes, Sérgio Ramos e Theo Hernandes. Só tem linha o- defensiva. Só o Sérgio Ramos aí. Só. Estava em campo o Llorente, entrou o Modric. Ó, viu? Já. Tá Joga voltando. muito. Joga muito. Joga muito, É joga um dos demais. melhores jogadores do mundo. Né? Joga muito. Esse aí sabe o que faz dentro de campo. Modric, Kovacic, Isco, Lucas Vasquez, Benzema e Asensio. Não, é bom time. É bom time, Não, mas, não, tem uns mas 7 reservas. é um bem mistão aí, Mas não né? dá pra perder pro time da 4ª divisão da Não, Espanha. não dá, mas é Mas que... esse Asensio é futebol é xodó futebol. lá. O Isco jogou contra o Grêmio. É que, na verdade, o terceiro ou quarto time do Real Madrid tem que enfrentar a 4ª divisão, concorda comigo? É. Teoricamente... O reserva do Real Madrid B tem que ganhar Mas do não time tá da jogando. quarta ganhar jogando- bem. O Não tá terceiro jogando time. o Cristiano Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo não tá jogando o Toni Kroos. Toni Kroos.
Não, O não, Bale. não. Bale. Mas o Bale hoje é banco, né? E Enquanto o Grêmio ele nem jogou, ele entrou depois. E entrou bem, hein? Não, e contra o time lá, como é o primeiro time que o Real jogou. Ah, se ele não entra, não ia ganhar o jogo. Claro, o jogo tava feio, aí ele Contra entrou o e decidiu, Ural, mas... Não. Era o Al-Ahly, Caxiu. Não. Era o japonês? Era o japonês. Não lembro, mas o jogo tava feio, tiveram que recorrer ao Bale pra botar. Era um time assim, diferente. Joga o Romarinho lá. É Al Jazeera. Ah, o Al Jazeera. Al Jazeera. Os japoneses Olha, o Romarinho. perderam Al pro Al Jazeera. E o Romarinho tá 2 comendo a 1 a bola pro lá, Al né? Jazeera. Tá comendo a bola o Romarinho lá, né? Tá. Tá, olha. E não quer sair de lá. Mas tá ganhando milhões, né? Cara, tá ganhando muito dinheiro, o país é legal. É legal o país. O país é legal, sabe? É um lugar bonito. Tu teve lá em Abu Não, Dhabi? não fui no Inter, mas conheço lá. Não fui no jogo, mas conheço lá. É um lugar bonito, meio deserto, no caso. Bom pra comprar muamba. Pra mim que gosta de tomar uma gelada já não dá, né? Dá, Porque tem dá. esse problema. Ah, Não, em casa dá, mas... Na rua, não. Na rua não é. Eu já arrumei o endereço logo ali. Peguei um giló deles e disse, olha, tem que... O Abelão te deu o endereço? Não, um cara lá, numa venda de sempre eletrônicos. sempre tem Aqui, lugar ó, pra tomar. Levando para tomar no hotel, não tem problema. Boa noite, Rec. O clube de verdade, na verdade, é o culpado dessa barbárie, me pergunta o Sidney de Canoas. Se tivesse filmado tudo, punido 300, 400, 500 culpados, tivesse tomado as providências, eu não daria esse discurso. Agora, o que fizeram no Maracanã, o presidente do Flamengo diz que eles não têm competência para administrar espetáculo, ofereceu para jogar as partidas em Juiz de Fora, né, em outra praça que não fosse o Rio de Janeiro, para evitar isso aí. Então, quer dizer, Sidney de Canoas tem culpa sim o clube e por isso foi punido. Romildo Bolzan afirmou que alguns clubes sondaram o Grêmio para saber de Arthur, mas nenhum oficializou proposta ao tricolor. Direção gremista afirma não ter pressa para escolher novo vice de futebol. Trabalhos são coordenados pelo executivo André Zanota, sob a supervisão do Conselho de Administração e, muito em especial, o presidente Romildo. O tricolor tem pênalti agora contra a Avenida. Em favor do Avenida? Em favor do Grêmio. Tem Grêmio. pênalti ao Grêmio contra o Avenida. A equipe de transição está enfrentando o Avenida com Bruno Grassi, Madison, Paulo Miranda, Mendonça, Guilherme Guedes, Balbino, Jean-Pierre, Matheus, Henrique Lima e Pepe, mais o Isaac. No banco tem o Breno, o Léo Gomes, o Juan, o Patrick, o Tassiano, o Lucas Poleto, o Tilica, o Alisson e o Tony Anderson. Já vai bater o pênalti o Grêmio. A gente vai informar aqui. O Inter enfrenta o Caxias na Serra. Gabriel Dias e Patrick disputam vaga na equipe. Provável Inter, Danilo, Vink, Klaus, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick ou Gabriel Dias, William Potker e D'Alessandro com Leandro Damião. Vasco buscou novamente informações do zagueiro Paulão. Negociação não evoluiu devido aos valores de salários do atleta. O Cícero disse hoje, o presidente lá na Rádio Grenal, está acertado. O Jael já tinha confirmado também. E o Henrique Almeida está treinando no elenco principal. Eu não duvido que um dos dois que vão reforçar o Grêmio, um deles possa ser o Henrique Almeida. O Inter ontem perdeu nos pênaltis, para quem não se distraiu aí, não pegou. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo. E hoje o Luciano Duzac esteve aqui ao meio-dia e criticou que faltou ação política do Internacional. Que não havia um dirigente lá para dar o mesmo bafo que o São Paulo deu. Tinha só coordenador técnico, que é o da base, Cabreira, gol do Grêmio. Jean-Pierre, 1 a 0 Grêmio. Tá certo, estava na hora de reagir o time reserva do Grêmio. Está indo para 4 pontos, já fica numa situação tranquila. 3 jogos, 4 pontos. É mais ou menos o que os mistos fazem em início de temporada. Se confirmar a vitória, o Avenida começou melhor, o Grêmio equilibrou e conseguiu de pênalti marcar o seu gol. Damião já renovou o contrato, não é notícia nova. E o Paulão andou dando entrevista, dizendo que há uma ferida aberta, que é difícil continuar no Inter, que a vida vai seguir muito provavelmente fora daqui. Eu acho que o Paulão, se não arrumar uma barca logo, vai acertar a rescisão com o Internacional. Não vai ficar aí se sujeitando a ser o 5º zagueiro, o 6º zagueiro. O Internacional colocou o time reserva contra o Novo Hamburgo. Os 2 zagueiros eram o Thales e o Danilo Silva. E o reserva era do elenco principal, o Victor Cuesta. O Hernando não serviu nem para ficar na reserva. E muito menos o Paulão. Já voltamos.
horas, 7 minutos. Tem piada pra tudo, eu vou te dizer um negócio. Bom, o Flamengo nem vai recorrer da pena, porque não tá bem assim. E nem tem como, né, Rec? A Conmebol não tem essa A Conmebol não tem um tribunal como o STJD, só se que recorrer é à FIFA, né? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, na José do Patrocínio 381-385. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 30950101. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Porto Alegre agora tem Pampas Prime. Um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco. Certificados e chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja, climatizada com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na rua Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Deixa eu falar agora das principais panelas do planeta. Frigigold, é claro, 2 anos de garantia, modelos modernos, modelos atualizados, modelos que lhe darão uma garantia de que você não vai precisar comprar panela toda hora. Nunca uma panela Frigigold, uma frigideira, foi devolvida. O telefone está aí na tela, 4003-4220. Você pode pagar em suaves prestações. E tem mais. Liga, o telefone fica registrado, depois lhe devolvem a ligação. Mas preste atenção no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você comprar em suaves prestações, ter panela para 15, 20 anos e não necessita utilizar óleo, vai ganhar muito, por exemplo, em saúde. Eu quero só falar de uma matéria aqui que eu li do Rodrigo Matos, é um colunista do UOL. Do UOL, tá aqui. Não é uma mera impressão por casos de repercussão como o de Gustavo Scarpa e o Fluminense. Houve uma explosão no número de rescisões de contratos de jogadores na Justiça no ano passado. Registros da CBF apontam que houve um aumento de 50% nesse tipo de ação durante o ano de 2017. A Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol atribui a maior parte dessas medidas à iniciativa de jogadores que não tiveram seus direitos respeitados. Segundo dados da CBF, foram 187 rescisões de contrato por medida judicial em 2017,
No anterior foram 125 acordos entre clubes e jogadores rompidos pela Justiça. Era um número levemente inferior a 137 rescisões de 2015. Ou seja, 187 decisões ou rescisões por decisão judicial, por medida judicial. É muita coisa. Bastante. Para o jogador chegar nesse ponto, só tomando muito ferro. A falta de pagamento é a maior causa, né? É claro, sim. 90% Tem alguma malandragem, da- tipo esse Zeca dos Santos aí se sujou. Diga pra Paulo Cunha. Na reportagem ele falou qual é categorias que ele está. Primeira divisão. Proporcionalmente, o número de acordos interrompidos judicialmente é ainda maior. Em 2017, as rescisões da Justiça representaram 4% do total dos contratos encerrados. Já em 2016, foram apenas 2,3% de interrupções de acordos por meio de justiça. Essa questão de direito esportivo está muito amplo, com um grande número de advogados e empresários de olho nisso. Todo mundo sabe da legislação. Acho que se deve a isso e à inadimplência dos clubes, comentou o presidente da FENAPAF, Felipe Leite. Há muito atraso de fundo de garantia e os clubes continuam a não ver esta questão trabalhista. São quantos contratos rescindidos ano passado? 187. São o equivalente a 17 equipes. É. 17, 11 jogadores. É. Para montar É isso aí. dá para montar um torneio praticamente só com esses E atletas. segundo o presidente da FENAPAF, ninguém passa pelo sindicato, muito pouco. Vão direto para os advogados. E ela costuma, essa FENAPAF, aconselhar os sindicatos para que orientem os atletas inicialmente a tentarem um acordo com o clube. Mas entende que nem sempre isso é seguido, porque o jogador muitas vezes prefere procurar seu direito individualmente. A nova lei trabalhista já libera de negociação junto com o sindicato, né? E agora, somado a isso, tem especialistas nessa área do futebol que descobrem as brechas para poder favorecer o atleta. E muitos que entram na justiça, mesmo tendo a questão essa do não pagamento do salário, aproveitam o espaço para na justiça conseguir desvincular com o clube para conseguir fechar um contrato melhor. Olha aqui, ó, o exemplo do final de dezembro é a ação do Scarpa, né? Que para se desvincular do Fluminense, usou atraso dos direitos de imagem, fundo de garantia e férias. Por enquanto, a Justiça deu razão para o Scarpa, que foi para o Palmeiras para ganhar uma bufunfa, e a CBF registrou a decisão no BID, porque houve a decisão judicial, ela registra no BID. É obrigado a cumprir, né? Permitindo que fechasse com o Palmeiras. O lateral Zeca também tenta se desvincular do Santos, mas está perdendo na Justiça. Outra medida que aumentou o número de direitos dos jogadores foi a nova regra pela qual contratos na CBF só são válidos com carteira assinada. Isso passou a ser obrigatório nessa temporada de 18, após longas reivindicações da FENAPAF para a Confederação. Os clubes grandes já adotam a prática há bastante tempo, mas isso terá efeito maior sobre os times pequenos, que muitas vezes mantêm vínculos precários e temporários com os atletas. Bom, vão acabar com os clubes pequenos, porque é feito precariamente. No gauchão aqui, cara, os caras são contratados para jogar 6 meses. Ou 3 meses. Às vezes é só um contratinho. Veranópolis é 3 meses. Eu escutei um negócio que eu não tinha escutado ainda. Vendo o jogo Inter e Novo Hamburgo, o comentarista, eu não me lembro, eu estava no Sport TV, eu não me lembro, o cara falou, o Novo Hamburgo, para chegar à final, ele teve que renovar o contrato de alguns jogadores, Sim. Porque nem ele esperava chegar à final do campeonato e o contrato findou antes do final do campeonato. E ele teve que fazer um adendo no contrato do jogador. O Everton Cury, vice Eu não sabia disso, disse aqui que Mas tu não vê o cadeira cativa. Eu vejo, mas não assisto todo dia, né? Mas se a gente pegar como exemplo agora, vou chutar qualquer clube, Cruzeiro até tem contratos um pouco maiores, mas vamos pegar o Veranópolis, que fecha as portas depois do gauchão. Muito provavelmente os contratos dos jogadores do Veranópolis terminam logo depois da data das quartas de final. Os clubes do interior, quando fazem contratações pontuais para o gauchão, utilizam essa data como um deadline. Foi o caso do Hamburgo. Passou para a semifinal, tem que fazer um adendo. Depois do intervalo, eu vou ler aqui o pedido do Thiago Bittencourt, que é bem interessante.
8h20, intervalo do jogo do Grêmio em Santa Cruz. O Grêmio vai ganhando de 1-0, gol de pênalti do Jean-Pierre. Boa noite, Rec. Aí a pergunta do Thiago Bittencourt. Os times também não poderiam demitir na justiça os jogadores que não jogam nada. Afinal, foram contratados para jogar. É a mesma coisa eu vim falar aqui e tá sempre sem voz. A O pergunta Inter dele podia tem... ter demitido o Anderson por justa causa. Bola Bola murcha. A pergunta dele tem coerência. Mesmo com o nome todo que tem. Só que... Aí ele vai alegar que não teve sequência, que não teve oportunidade, que jogou fora de posição, que não sei o quê, e pronto. É que não tem como tu provar um motivo pra mandar o cara embora, entendeu? A não ser que tu pegue... Mas as empresas mandam embora por incompetência e pagam só o que está na carteira e tal. Os clubes fazem contratos longos. Mas Mas aí que mas tá. é que a legislação Contrato é uma diferente. coisa e carteira é outra. A carteira eu posso demitir o cara a hora que eu Não, quiser. senhor. O Anderson fez carteira assinada e 4 anos de contrato. Tá, mas aí Mas aí é tu porque- sabe quem assinou, né? Não, é que aí a Não legislação... vamos entrar nesse detalhe. Tu sabe quem fez isso, não Pois vamos é. discutir, né? Mas e aí? Mas Por não. quê? Há necessidade de fazer as duas coisas? Não, é que assim, Rec, Claro que não. o contrato ele tem que estar registrado na carteira do jogador de futebol e a legislação para atletas de futebol prevê que em caso de demissão tem que ser pago o valor integral que foi acertado no contrato. Isso é uma legislação Não, mas específica isso para aí futebol. tá. O que eu quero dizer é o seguinte: o Anderson voltou para o Internacional. Tem como demitir por justa causa? Não tem, porque ele tem contrato de 4 anos e ele negociou por 4, 5 milhões. Mas sei é que lá o jogador quanto de ele vai futebol, ele tem a carteira de trabalho, mas ele tem... Ela só tem uma validade em cima de um contrato. Mas toda tem empresa que é o assina registro de um carteira contrato. também tem um contrato com o funcionário. A diferença é que está vinculado o período pelo qual o jogador vai ficar no clube. Diferente de empresa qualquer é empresa. 3 meses. É 3 meses. Mas o Anderson, como tinha tudo na carteira, Tinha na Então, carteira mas então o vamos- valor, mas tinha um contrato de Aí tanto tempo estipulado. Então vamos pro outro lado, Rec. Um jogador que... Se o bom, Anderson- eu estava empregado com 4 anos de contrato, rompi no terceiro, recebi uma multa e pronto. recebeu a multa. É que o jogador é, o seguinte, aí Eu tu não bota fiquei o ca- recebendo toda a Mas é- bufunfa mas que é eu que ganho. Mas aí tu mas bota aí o se- cara só na carteira. Aí o cara vem, o Inter agora tá trazendo um argentino esse aí agora. Tá. Vai chegar em julho. Bota na carteira do cara. Sarrafiore. Sarrafiore, tá? Aí o cara chega aqui, explode, e diz assim, aí chega o Grêmio e ele diz assim, eu te É o pago mesmo 500 direito. pau a mais e tu rescinde com o Inter. É só na carteira. Ele vai lá, rescinde e vai jogar no Grêmio. Porque o mesmo tem direito que que ter um tem- contrato, tu o mesmo entendeu? direito Vamos que pro tem para outro. residir, o clube também tem. Claro. Então, se não tiver o vínculo dos 4 anos, chegou um ano e ele vai lá e diz, não, eu quero pedir demissão, eu quero fechar o Claro, clube. peço demissão, cumpro o aviso prévio e vou embora. Exatamente. E aí? É um patrimônio, né? Tem que ter um contrato pro clube se garantir com o jogador também. É bom Real pro jogador. Madrid eliminado da Copa do Rei. Ah, terminou o jogo. Virou Ah, sujo. isso aí entregou, isso aí entregou. Não tem mais. Entregou. Não quer jogar. De repente tem esses, mexe aí. Já voltamos. Aqui o Thiago Bittencourt lembra de novo. Lembram daquela frase? Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. É a lei de Vampeta. Virou uma lei no Brasil, lei de Vampeta. É mais ou menos essa. Vamos ver aqui. O Nogueira de São Leopoldo está sempre ligado. Boa noite. Mas aí mais alguns estão defendendo o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tem culpa. Mas e vai punir quem? Vai punir de Não. que forma? E o problema, Rec, a gente tem que considerar o O seguinte... Flamengo se disse incompetente para administrar espetáculo. O Flamengo é réu, confesso. O Flamengo chorou junto não vítima, mas com a barbárie depois do jogo. O Flamengo pediu desculpas. Disse que não tinha competência para administrar, admitiu. O problema, Rec, é que E até é bom pro Flamengo, hein? os torcedores foram Eu só sem- achei pouco. Mas os torcedores foram sem ingresso pro Maracanã e forçaram a entrada porque sabiam que o sistema é falho e que iam conseguir fazer a bagunça. é Eu isso vou aí. dizer que iam entrar, iam assistir a decisão. Ô, Rec, eu Faz vou... uma barreira prévia antes para fazer uma triagem Mas e eu- vai seguindo os jogadores até a entrada. Faz como Copa do Mundo. Mas cria eu o vou, isolamento e vai. eu vou defender o Flamengo, não me xinga, deixa eu terminar de falar. Eu vou defender o Flamengo quando ele diz que ele não tem a condição de fazer o evento pelo seguinte. Cara, no Rio de Janeiro, aquele povo, onde eles quiserem invadir, ninguém segura, a não ser que faça nem a Copa do Mundo, que tu bota o exército, bota não sei o quê. Infelizmente, cara,
a segurança no Rio de Janeiro não tem quem faça. E aí, Fábio, só... Não existe um clube que faça, não é o Flamengo. Teve uma época que tava com Não sei se o Popó concorda comigo. Eu vou dizer assim, ó, eu viajo tô muito, defendendo eu viajo o Flamengo. muito com o Grêmio. Eu tô vendo a população carioca lá. todos os lugares. Sabe o que tem acontecido lá? Belo Horizonte é uma das cidades mais organizadas para receber a torcida visitante. E tá mais fidalga, né? Belo Se não Horizonte, ficaram o junto com resto- os torcedores do Atlético, se não ficaram junto com os torcedores do Sim, Atlético, do Atlético, e era sim. decisão quase. Sim. Mais E- um pouco era decisão. Já Não, em era Curitiba já é decisão. complicado, em Porto Alegre eu sei que é. Em compensação... Deu. Acabou, tá. Terminou. Eu ia falar de Buenos Aires.